Seja bem-vindo, Parlamento Nacional, com os deputados Guilherme Silva, do PSD, Rui Barreto, do CDS, Jacinto Serrão, do Partido Socialista. Temas para hoje: os incentivos que o Governo da Madeira está a preparar para atrair grandes investimentos, ainda os cortes e a polémica com o Tribunal Constitucional. Vamos também falar de um compromisso de entendimento que tem defendido Cavaco Silva, o Presidente da República, que tem exigido esse compromisso entre os partidos do arco do poder. Como é hábito neste programa, reservamos sempre o primeiro momento para uma intervenção, à escolha, ao critério de cada deputado. Hoje começo. Rui Barreto, deputado do CDS, também, qual é o tema que escolhe para este primeiro momento? Eu queria falar sobre os preços da TAP. A TAP está a praticar preços entre a Madeira e o continente exorbitantes, na ordem dos 320 euros. Eu tenho verificado que nem sequer a opção de desconto, que é a opção mais acessível para quem compra as passagens na internet, está disponível. Recentemente houve um relatório da Inspeção-Geral de Finanças que falava em duas tarifas na internet para os estudantes, na ordem dos 19 e 24 euros, que eu nunca presenciei, nem nunca verifiquei, nem nunca constatei. E na sequência disso eu tomei a liberdade de enviar uma missiva, uma carta ao Sr. Presidente da TAP, o Engenheiro Fernando Pinto, e ao Ministro da Tutela, Dr. Pires de Lima, da Economia, assim como também o partido enviou ao Primeiro-Ministro e ao Vice-Primeiro-Ministro para verificar esta situação, porque é absolutamente... É o Ministro do CDS. Mas com certeza, para verificarem esta situação, porque o valor de referência que estava nesse estudo era de que a maior incidência era nos 180 euros. E eu verifiquei até setembro e não é possível adquirir uma passagem a menos de 320 euros. É absolutamente lamentável quando a TAP anuncia que tem ao dispor um conjunto de tarifas muito mais acessíveis e elas não estão operacionais, quer no sistema informático, quer na plataforma de compra online, quer nas agências. Eu queria também salientar aqui um aspecto positivo. Hoje foram anunciados 13 empresas portuguesas que vão lançar um programa de estágios de 8.000 estágios. Este programa foi um programa lançado pela Nestlé, que se chama Aliança para a Juventude, e que a própria Nestlé que prevê admitir cerca de 500 pessoas. É que se vão associar a BA Vidro, a BPI, o Jerónimo Martins e a Vodafone. Num tempo difícil, em que o Estado não pode admitir pessoas, é por aqui que se deve criar as condições para que os privados investam e, aliás, a semana passada foram anunciados também em Portugal 400 milhões no interior de Portugal que vão manter cerca de 1.600 postos de trabalho e vão criar 406 novos postos de trabalho. Isto são duas boas notícias. As empresas, nós precisamos de um clima de confiança, de previsibilidade, de incentivos para que as empresas investam no nosso país, que tem belíssimas condições e criem postos de trabalho. Rui Barreto, também a sua opinião relativamente a isto, sendo que para que este regime possa ser aplicado é preciso também que haja aqui uma autorização de Bruxelas, ou não? Não me parece. Não parece. Em primeiro lugar, eu quero dizer... Mexendo aqui em regimes fiscais, enfim... Não, foi aprovado recentemente um Código Fiscal de Investimento, com a revisão do IRC, que já prevê algumas prerrogativas para... E, aliás, nós nunca aproveitamos, é bom dizer, a própria Lei de Finanças Regionais, que já prevê os contratos fiscais de investimento, em que se pode contratualizar com empresas... Mas será um pouco isso aqui que o Governo vai agora fazer. Que os Açores fazem, pelo menos têm essa possibilidade. A Lei de Finanças Regionais já prevê isso e foi um instrumento que a região nunca aproveitou. E o Código Fiscal de Investimento, que foi aprovado com o grupo de trabalho, que foi liderado pelo Dr. Lobo Xavier, para a revisão do IRC, vem criar um conjunto de faculdades no sentido de estabelecer estes contratos de investimento. Agora, é preciso aqui definir qual o âmbito, enfim, quais os instrumentos, eles estão previstos no Código, mas qual o âmbito, o que é que o Governo, enfim, qual é o caderno de investimento que o Governo quer e qual a forma quer do público ou das empresas quer atingir para chegar a isto. Mas admite-se que sejam alguns projetos que eventualmente estejam nesta altura parados, que estejam à espera de financiamento. Eu acho que o Governo... Há um projeto eventualmente que, enfim, aqui no Funchal, por exemplo, o caso do Savoy... Fala-se que poderá ser um dos projetos a consagrar numa iniciativa desta. Eu acho que o Governo Regional não tem exercido a diplomacia económica. Não tem aproveitado a diáspora.
não tem aproveitado uma terceira geração de imigrantes que estão na Venezuela, quer na África do Sul, estou a falar destas regiões que são onde tem maior predominância. Talvez aproveite agora que vamos ter aí membros do governo a deslocarem essas comunidades. Nem tem aproveitado uma coisa, que foi uma janela que foi aberta por este governo, que foi aproveitar a diplomacia económica e a rede de 44 delegações que existem através do ICEF, da Agência de Investimento e Cooperação Externa Exterior. A Madeira não tem estado nos roadshows que tem havido, nem nas viagens de diplomacia económica. Isso é uma falha Não, é uma falha do Governo Regional, e é lamentável até que o CDS que tem falado muito sobre esta matéria e que tem apresentado até sucessivamente propostas para a criação de uma agência de investimento aqui na Madeira, têm sido sucessivamente rejeitadas no Parlamento Regional. E nós não temos ido à boleia, se me permite a questão, da diplomacia económica. O país não tem capacidade, e a região também, de querer fazer investimento público. O investimento tem que ser feito no privado. Para fazer investimento privado é preciso sair dos gabinetes, é preciso ir às viagens, ir ao exterior, contactar investidores, mas com uma coisa séria. Porque já não se pode fazer diplomacia como se fazia há uns anos atrás. Que era pegar num avião e aterrar em Caracas e ir ao centro das comunidades e comer umas espetadas, que é muito agradável, e ouvir o folclore madeirense, mas depois não levar um caderno de encargos e não levar um caderno um programa de investimento claro, em que diga quais são os investimentos estratégicos que a região quer fazer, qual é o regime de incentivos que tem, quais são a forma de financiamento que tem disponíveis para disponibilizar, qual o estatuto de residente que é possível que se pode atribuir ou que se pode permitir que algumas pessoas que venham para cá fazer investimento ou até ter domicílio fiscal na Madeira podem beneficiar, mas isso tem que ser feito de uma forma muito profissional e isso não tem sido feito. Quero dizer com isto que, embora tarde, esta medida é boa, mas isto tem que ser articulado, julgo, que uma agência que pode ter capitais privados e públicos, mas que uma agência que seja ela catalisadora de chegar a vários pontos do mundo, e temos a rede do ICEP, que eu já referi que são 44 delegações, e podemos aproveitar, para captar investimento e para criar postos de trabalho. Mas isto ainda não passa, nesta altura ainda está no campo das intenções, portanto... Mas isto é bem-vindo, nós temos defendido isso. Fiz essas referências a semana passada na Assembleia Regional, mas não há um timing, não há uma data definida para que isso entre em vigor. E eu acho que o Governo deve-se debruçar sobre o Código Fiscal de Investimento que foi aprovado, repito, com a revisão do Código do IRC, explorá-lo, ver o que é a Lei das Finanças Regionais que já permite contratos de investimento. Veja-se, por exemplo, aquele empresário que aproveito para saudar, madeirense de 22 anos, que vai lançar um investimento para a reciclagem de pneus, vai criar 100 postos de trabalho. Pode-se, com ele, por exemplo, fazer um contrato de investimento em que, durante X tempo, ele possa beneficiar de determinadas condições para desenvolver o seu negócio, manter postos de trabalho ou até incrementar mais capacidade de instalar. E isso é muito importante. Isso é muito importante. Agora, isto tem que ser consubstanciado num documento estratégico da região e que seja, digamos, comercializável, vendável, aliás, em operações de charme que sejam feitas nas viagens de negócios que são feitas por todo o mundo e que o governo português, julgo bem, tem feito esse investimento. Bom, vamos dar por concluído este tema. Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa em relação a isto, doutor. Não, eu acho que aqui é uma questão que é preciso verificar. A região tem um contrato, o Programa de Assistência Económica Financeira, não é? Que termina só em outubro de 2015. Mas que neste momento em que justa medida também vai ser revisto. Há 15 dias falamos e eu estava à espera até que o Sr. Deputado Guilherme Silva trouxesse hoje-nos algumas novidades que, entretanto, deve ter a oportunidade de falar com o Presidente do Governo. Em que justa medida é que esse contrato tem algumas balizas, alguns constrangimentos que não permitem ainda explorar o Código Fiscal de Investimento na sua plenitude. Porque a região foi anulado o diferencial fiscal, como foi aqui referido, e de que forma é que vai recuperar, de que forma é que pode recuperar no futuro essa autonomia fiscal que foi perdida com a assinatura do plano. Isso era muito importante também para o Governo Regional da Madeira vir explicar aos madeirenses e ao Parlamento. Vamos apresentar. Vamos avançar no programa. Política de Ravedo. Falar da polémica do Tribunal Constitucional e dos cortes. Rui Barreto, esta é uma polémica que parece não ter fim. Depois de uma decisão do Tribunal Constitucional, o Governo já veio com novas soluções, no fundo, para manter os cortes, pelo menos acima dos salários, nos salários acima dos 1.500 euros. Que leitura é que faz de tudo isto?
Isto foi uma medida, como todos sabemos, que foi introduzida no orçamento para 2014, não é? E para meio orçamento, não é? E que teve... Digamos que é a partir de junho, não é? Exatamente. Ou a partir de 31 de maio. Sim, a decisão do Tribunal Constitucional. Mas esta a medida já tinha sido, dos cortes, já tinha sido introduzida pelo governo José Sócrates em 2011 com um corte progressivo acima de 2.500 euros. O que foi feito foi um intervalo reduzido aos 675 com uma progressividade de taxas no corte nos vencimentos. E a decisão do Tribunal Constitucional tem a ver com isso, vem decretar essa norma inconstitucional. Criou-se aqui, um problema que tem a ver com o pagamento do subsídio de Natal e o subsídio de férias. Embora o subsídio de Natal, que em 2013 foi introduzido a forma de pagamento em duodécimos, ou seja, foi repartido o subsídio de Natal em 12 prestações que receberam todos os meses. Ora, a decisão do Tribunal Constitucional é uma decisão que só produz efeitos a partir de 30 de maio. Significa que no que concerne ao subsídio de Natal, as pessoas, a partir de junho, vão receber conforme as remunerações... O subsídio de férias? O subsídio de férias... O subsídio de Natal, não. O subsídio de Natal recebem a partir de junho sem os cortes, não é? Sem as reduções remuneratórias. O que está para trás não há... O subsídio de férias é que tinha aqui uma questão que era as pessoas que já tinham recebido o subsídio, como o acórdão só produz efeitos a 30 de maio, não podiam recuperar, essa redução remuneratória, e aquelas que oferecem o subsídio de férias depois de 31 de maio receberiam sem os cortes. Ora, o que o Governo vem decidir é que vai compensar aqueles que foram penalizados e que receberam antes de 30 de maio, receberam o subsídio de férias com cortes, o Governo vai repor isso progressivamente. O que me parece aqui de alguma justiça, porque sem relação, por isso é que eu estava a falar no subsídio de Natal, sem relação ao subsídio de Natal, a partir de 30 de maio todos vão receber, e portanto não houve nenhum regime de exceção desde janeiro até agora, o subsídio de férias já há pessoas que já receberam, e portanto seria muito injusto que uma decisão que produz efeitos para o futuro pudesse beneficiar quem viesse a receber o subsídio de férias e vinha violar alguns princípios de igualdade, o princípio constitucional, e por isso é que o Governo vai, o que me parece bem. E a solução que o Governo apresenta para manter os cortes a partir desta decisão do Tribunal Constitucional? Bom, porque o Governo tem aqui um problema que é sempre o problema de... Que não tem forma tem objetivos, não é? O orçamento é feito. De conseguir, concretizar esta medida do Tribunal Constitucional sem haver aumento de impostos. De introduzir a nova medida tal como foi em 2011. Bom, mas há aqui uma questão, quer dizer, o orçamento é feito, não é? E o orçamento tem normas que foram declaradas inconstitucionais. Nós temos um objetivo do déficit de 4%. O Governo tem que encontrar medidas substitutivas, terá que apresentar um orçamento retificativo, que levem a que se cumpra esse objetivo por outros. Ora, o que o Governo vai fazer é que, tendo a certeza, porque as medidas do Sócrates foram anteriores à assinatura do memorando da Troika, a medida do corte acima de 2.500 euros, o Governo vai... anterior. Mas a decisão já foi, o Tribunal Constitucional já foi... Mas é anterior. Já foi porque se há aqui a questão que tem sido aflorada sobre algumas normas, que diz que a emergência terminou com o 17 de maio, com o fecho do programa de assistência, então os 1.500 euros também foi na altura dos PECs, não foi na altura do programa de assistência. E o Governo, que tem que encontrar medidas substitutivas, apresenta a mesma medida substitutiva, que será apreciada, obviamente, pelo Tribunal Constitucional, e que presume que aqui o Governo do Tribunal Constitucional não terá outra forma senão de permitir a sua... Mas é que o Governo não corre novamente o risco de, o Tribunal Constitucional tomar uma posição que não seja aquela que esteja a pensar, considerando, porque na altura também o Tribunal Constitucional disse que considerava a medida, mas precisamente estava a dizer isso. Pelo caráter provisório que ela constituía. Não tínhamos, estava na altura dos PECs, não estávamos na altura do programa de assistência económica financeira. E o Tribunal Constitucional, na altura, declarou de constitucional aquela norma. Não vejo de que forma é que agora, sobre a mesma matéria, com o mesmo âmbito e a mesma fórmula, com o Tribunal Constitucional vem a declarar inconstitucional. E será que o Tribunal Constitucional, que já decidiu que não é constitucional agora, por exemplo, neste momento decidiu que não é constitucional, vai considerar constitucional, tendo em conta essa... Já considerou a solução do Sócrates constitucional? Já declarou constitucional. Era isso que eu estou a referir. E foi antes do programa de assistência. Mas agora não foi durante o programa de assistência. Que algumas normas que a Rosa está a pôr considerou constitucional, mas limitada no tempo. E também, sim, exatamente. E se esta ideia agora de renová-la
se não colide com esse entendimento constitucional. Eu não sei. É um risco que o Governo não sei. O risco haverá sempre de todas as normas que forem sujeitas à avaliação, à apreciação pelo Tribunal Constitucional, mas a verdade é que o Governo terá que encontrar medidas substitutivas e, portanto, tendo passado esta no crivo do Tribunal Constitucional, o Governo entendeu que devia de submetê-la... Dr. Guilherme Silva, vem também truncar numa outra questão que o Presidente da República tem defendido, que é o entendimento entre os partidos, pelo menos os partidos do arco da governação, enfim, na necessidade de se entenderem relativamente ao futuro. Se calhar esta questão dos cortes salariais, enfim, tudo isso mereceria que os três maiores partidos assim entendessem, e o Presidente da República tem insistido nisso e faz questão de referir isso. Rui Barreto, como é que vê este rap que tem sido lançado sucessivamente por Cavaco Silva? E ele agora até diz que seria bom que isso acontecesse até outubro. Acredita que isso poderá acontecer? Eu não sei se será possível acontecer, eu sei que isso tem sido dito reiteradamente e eu concordo. Agora, nós temos que olhar, os atores políticos e aqueles que governaram o país têm que olhar para os problemas da mesma forma. Não pode estar a olhar na perspectiva que quer chegar ao poder e outro que quer manter-se no poder. Quer dizer, os problemas do país, eu tenho dito isto reiteradamente, os problemas estruturais que tem o país são problemas do país, não são problemas do governo. Este governo tem tentado resolver, em alguns aspectos, não tem sido conseguido, porque não foi possível fazer a reforma do Estado, porque o Tribunal Constitucional tem tomado as decisões que tomou e porque não se tem conseguido também chegar a um entendimento em relação à revisão constitucional, mas os problemas do país são problemas que devem ser atalhados pelos partidos que têm responsabilidades governativas. Aquilo que eu estava a dizer ainda há pouco é bem verdade. O António José Seguro, que é secretário-geral do PS, me parece até, de certa forma, não tivesse ali um pouco maniatado, mais responsável do que o putativo candidato a secretário-geral do Partido Socialista, já disse, e ele próprio já disse, em entrevistas, que se fosse Primeiro-Ministro não poderia repor os vencimentos à data de 2010. Responsavelmente. Ele disse que ia tentar progressivamente. Bom, mas o Governo também já anunciou, já tinha anunciado, não for esta decisão agora do Tribunal Constitucional, que os vencimentos iam começar a ser repostos a partir do ano que vem até 2019. O Tribunal Constitucional está obrigado, não é? Isto tem que ser feito, estes esforços têm que ser feitos, tinham que ser feitos por aqui, tinham que ser feitos com menos intensidade, é verdade, mas para isso teria que haver lugar a uma reforma. Já está a dar razão, que existem alternativas. Mas tinha que se fazer uma reforma do Estado. Mas para fazer uma reforma, foi uma opção política. Foi uma opção intenso. Para fazer uma reforma do Estado que se impunha, já tê-la feita, quem deveria saber ou então fazer no início da legislatura. Já foi apresentado ao Sr. Deputado. Tem que haver aqui um pacto entre os partidos para fazer essa reforma. Olhar, ter o mesmo diagnóstico e utilizar a mesma metodologia. Porque não pode estar um partido estruturante como o Partido Socialista na rua a agitar a rua quando se tem que fazer reformas desta natureza. Não é possível estar a agitar a rua nem fazer reformas sem paz social. E isto tem sido dilatado sucessivamente no tempo. Vai ter que ser feito. Julgo que será feito com menor intensidade. Gostaria que esse entendimento também já saíram, é bom dizer, já saíram até outubro, cerca de 100 mil funcionários significa que o Presidente da República poderá tomar uma medida drástica, digamos assim, se não houver o tal entendimento e provocar eleições antes do final do ano. O que é que vai acontecer? Portugal tem um conjunto de obrigações internacionais e o Tratado Orçamental, ou então a gente diz que rasga o Tratado Orçamental e não compra o Tratado Orçamental. Mas também é preciso ver consequências a que isso terá nas emissões de dívida que Portugal está sujeito a fazer. Não é? É que as taxas de juros, apesar desta decisão do Tribunal Constitucional, mantiveram-se inalteráveis porque há, apesar disso, um caminho de trajetória e de confiança e de credibilidade do Governo. Se houver alterações, se houver alguém que diga, ou um partido que esteja na iminência de ganhar, que diz, eu não compro isto, ou eu não faço isto, ou até vou aumentar os salários, e que saiba que isso não vai, isso vai ter repercussões. Há aspectos que têm que ser feitos que merecem que os agentes e aqueles que têm maior responsabilidade concordem sobre o mesmo diagnóstico e apresentem alternativas. Digo, eu não concordo, mas eu faria desta forma. O que está a acontecer é que nem os partidos, e nomeado o Partido Socialista, que diz sucessivamente que não concorda, também não apresenta uma alternativa. E é muito importante, e o trabalho do Presidente da República tem chamado a atenção sucessivamente, que há um conjunto de obrigações e de reformas que têm que ser feitas que merecem a concordância dos partidos que querem governar. Porque há partidos que não querem governar. E eu acho que os partidos existem para governar. Aqueles que querem governar, que digam de que forma é que resolveriam isto. E depois sentarem-se à mesa e encontrarem soluções de médio e longo prazo para o país.
que eu acho que já não são tão difíceis, que eu acho que a parte mais dolorosa nós já passamos. Mas ainda temos algum caminho para consolidar as contas, que é importante e que deve merecer a... E com esta boa disposição chegamos ao final deste programa Parlamento. Recordo que a partir do mês de julho a RTV Madeira vai entrar com a sua programação de verão e, portanto, este programa não voltará a partir do mês de julho, portanto foi o último, digamos, desta temporada. Na próxima semana teremos um Parlamento Regional que coincide também com o Dia da Região. Por hoje é tudo, boa noite, fique bem.